Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como você está? Tudo bem? Vamos para a nossa última aula dos Fundamentos de Cristo e hoje será o nosso tema Juízo Eterno. Tema que muitos temem, muitos desconhecem e os que de fato têm o conhecimento desse tema não ficam preocupados com absolutamente nada, porque sabe qual será o seu final. Então fique conosco porque esse tema de hoje é muito importante. Você sabe que você precisa compartilhar, curtir, comentar e se inscrever para que nosso canal, nosso conteúdo, ele de forma orgânica vá sendo levado às pessoas que usam essa plataforma do YouTube, tá bom? E para aqueles que você acredita que precisa de uma instrução, conhecimento dessa palavra, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Bom, juízo eterno. Nós vamos começar falando que Jesus ressuscitado é a certeza que haverá um julgamento. Vamos ler o que está escrito lá em Atos 17, do verso 30 ao 31. Diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa declaração está sendo feita a respeito de uma pessoa que é Jesus. Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E ele nessa declaração fala, olha, se arrependam, tá? Deus ele não está levando em consideração o seu tempo de ignorância, mas agora que você sabe que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, não somente para viver eternamente, mas também para julgar vivos e mortos, então é necessário que você comece a olhar para ele, não somente como seu Salvador, mas também como seu Senhor e Juiz, ok? Então, o juízo está destinado a quem? A os homens, primeiramente. Nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A todos nós, os homens, quando Deus nos criou, a nós foi ordenado morrer uma só vez. E logo em seguida, segue-se o juízo. Portanto, existem doutrinas, e eu digo de passagem, falsas doutrinas, até doutrinas de demônios, que falam sobre a doutrina da reencarnação. Paulo ele é muito claro na carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15. O escritor de Hebreus está muito claro aqui na sua declaração, no capítulo 9, verso 27. Jesus, os outros apóstolos que mencionam sobre vida. Então, sabe, não há mais o que discutir. Contra fatos não há argumentos. Pós-morte, segue-se o juízo. Então, o juízo está, sim, destinado a nós homens e não mais esse negócio de dizer que você vai vir de novo para poder refazer ou retratar ou pagar. Não. O que você fez nessa vida agora é o que está valendo para o dia do juízo, que está destinado para mim e para você. O que eu fizer nesse tempo de vida, seja de 70, 80, 90, 100 anos que eu viva, todos os meus atos, minhas obras estão sendo contabilizadas para no dia do juízo eu ser recompensadas. E lá na frente a gente vai entender mais um pouquinho disso aqui. Vamos lá? O juízo faz parte da essência do cristianismo, quando a gente vê lá em Atos 24, verso 24 e 25, dizendo: Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te e, quando eu tiver vagar ou disponibilidade, chamar-te-ei. Ou seja, enquanto Paulo estava falando para Félix e a sua esposa a respeito do juízo eterno, houve grande temor e até medo no coração desse homem. Por quê? Porque só aqueles que levam as suas vidas de forma obstinada e contra a palavra de Deus,
essas pessoas temem o juízo eterno, temem essa doutrina, temem ouvir o que vai acontecer, né? Temem no sentido de ter medo, não no sentido do temor correto, de saber que Deus, em o seu infinito poder e glória, é o justo juiz, né? E é diferente. A situação aqui de Félix é diferente. E ainda hoje muitas pessoas têm medo, né, de falar sobre o juízo eterno. Há vários julgamentos ou juízos descritos na Bíblia. A gente vai ver agora. Veja só. Antes da segunda vinda de Cristo, há o primeiro julgamento, o tribunal de Cristo. O julgamento da igreja, onde vai acontecer o grande tribunal de Cristo. Mas não vai ser quando Cristo vier à terra para reinar, né? Não, vai ser em outra circunstância. Mas, Anira, ele não vai vir à terra? Não, sim, mas você está esquecendo do arrebatamento. Quando se ouvirá as nuvens. Vamos ler aqui? 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós quem? A igreja. Não é o mundo. Nesse caso aqui, é a igreja. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Existe um juízo para a igreja, no caso, um tribunal que vai dizer, não que você vai para o inferno, mas vai estabelecer o seu galardão, a sua recompensa enquanto você estava vivo na terra como salvo, redimido como filho de Deus. Tá? Nesse tribunal, no tribunal de Cristo, não é para condenar ninguém ao inferno ou ao lago de fogo. É para dar o galardão. E ele vai acontecer quando Jesus vier aos ares. E aí os mortos, os que morreram primeiro, vão ressuscitar, como Paulo diz lá em Tessalonicenses, eles vão ressuscitar primeiro, e nós, os que não somos, os que estamos vivos, ou os que estiverem vivos, porque não sabemos se será na nossa geração ou na próxima, não sabemos. Mas primeiramente os que estão mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, eles então serão arrebatados e estarão diante do seu Senhor e juiz de toda a terra, para então receber o seu galardão, tá? Então, nesse julgamento, ele vai ser tratado dessa forma. Vamos ler 2 Timóteo 4,8, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Existe uma coroa de justiça separada para você e para mim. E ela está guardada para este dia da vinda do Senhor. Esse dia glorioso, esse dia incrível que nós receberemos essa coroa de justiça. Aleluia! E continuando aqui, nós podemos ver em Apocalipse 22:12, que diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, as obras que nós, como filhos de Deus, vamos executar aqui na terra, ok? E continuando, há também aqui em Hebreus 10:17 o seguinte: e acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A partir do momento que você é lavado e remido no sangue de Jesus, não há mais lembrança dos seus pecados e erros cometidos. A partir do momento que você se arrepende, confessa e abandona, você recebe perdão de pecados. Então, diante desse tribunal, não há pagamento de dívida. Não, porque a sua dívida já foi paga. Entenda isso. Um atribuir de recompensa, como ele mesmo disse: eis que em breve venho e comigo minha recompensa. O Senhor declarou isso, está registrado lá em Apocalipse, tá bom? Então, é sobre isso, esse tribunal de Cristo. E nós vemos em Romanos 14:10 o seguinte: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, o julgamento que você de fato deve se submeter não é o do outro, do seu próximo, mas sim o de Deus. É Ele quem estabelece, define quem de fato você é ou quem você foi e o que você de fato fez, sentiu, pensou, enfim, a sua existência. Ela vai ser revelada e nada vai ser ocultado. Quero dizer isso para você.
Nós daremos contas de todas as palavras inúteis que nós já falamos, de todas as ações que foram ali feitas em escondido. Nada vai ser oculto, tudo vai ser revelado, mas para os que estão com Cristo, nós seremos recompensados segundo as nossas obras, amém? Mas a questão daqueles que vão ser condenados aí já é outra história que a gente chega já já. E nós temos também em João 5,24 o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O juízo que ele fala não é o juízo de condenação, mas é o tribunal que dá o galardão, que dá a recompensa para a vida eterna, com ele nas moradas celestiais que ele está separando, preparando para os seus filhos, o seu povo, amém? Então, vamos ler aqui o que está em Gálatas 6, 7, 9? Vamos ver isso aqui direitinho, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Você sabe? Se você está semeando para a carne, você vai colher da carne corrupção. Mas se você está semeando no Espírito, do Espírito, você vai o quê? Colher vida eterna. Por isso que Paulo sempre diz: andai no Espírito. Andem, enchei-vos do Espírito, e de forma nenhuma vocês satisfarão o desejo da sua carne. A carne, ela milita para pecar, o Espírito para uma vida santa, e é nessa vida santa que devemos viver. Aquele que é o santo, que é Jesus, ele nos chamou para vivermos uma vida santa. E essa vida precisa ser manifestada. Ela não pode ser uma vida só declarada em palavras, mas precisa ser vivida em atitudes, em palavras, em pensamentos, e tudo que há em você precisa manifestar essa vida santa, tá bom? Porque de Deus não se zomba. Há também um momento que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. Os mártires dos 7 anos de tribulação ressuscitam e recebem seus galardões. Há uma sequência que vai acontecer aqui, que a gente vai ver mais propriamente em escatologia. Inclusive, para os irmãos da Igreja Nova Aliança, o pastor Flávio já começou aí a série de escatologia, viu? Então, não percam, porque está sendo muito boa essa série, porque é mais para tirar dúvidas, não é uma questão assim mais sistemática de estudo, assim, mais aprofundada, não, é mais para tirar dúvidas de momentos, de situações que vão acontecer. E se você tem muitas dúvidas, muitas questões, essas aulas não são para você, tá bom? Então vai acontecer esse momento dos mártires dos 7 anos de tribulação ressuscitarem para receberem seus galardões. E isso a gente vai ver lá em Apocalipse 20, no verso 4. Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia, tá bom? Vai acontecer também um momento em que os judeus vivos, esses judeus vivos, eles também terão um momento ali diante do trono, né, do tribunal de Cristo. E diz assim, Mateus 24, verso 29, 31, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que os judeus ainda são o povo escolhido de Deus. Deus não deixou de amar o povo dele. Nunca deixou de amar. Ele tem uma aliança eterna que ele fez com os patriarcas a respeito desse povo. Só que, como diz lá Paulo em Romanos, nós, os gentios, nós somos enxertados, sabe? Deus, ele ama os judeus, e as bênçãos que estavam sobre os judeus, nós é que estamos também desfrutando, porque os judeus também rejeitaram ao Filho de Deus. Você lembra de tudo como aconteceu? Quando Jesus veio, a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas nós, não.
Quando o evangelho foi apresentado aos gentios, nós abraçamos, nós amamos a pessoa de Jesus e aqui estamos hoje, nesse momento, né? Mas ainda assim o Senhor ama o seu povo. E Ele ajuntará os escolhidos dele, os judeus, para também participar desse momento, tá? Em escatologia, nós vamos ver isso mais especificamente, ok? Mas continuando, vai também chegar na parte dos gentios vivos, que somos eu e você. E isso também a gente vai ver lá em escatologia mais profundamente. Zanira, por que você não especifica agora? Porque o nosso tempo de vida ia ficar enorme e não dá pra gente fazer um vídeo enorme a respeito desse assunto. Por isso que as aulas presenciais são tão importantes, tá bom? Bom, vamos para a parte do julgamento do diabo e dos anjos. Como vai acontecer? Diz assim, em 2 Pedro 2,4 diz: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ouça, os diabos e os anjos caídos, eles passarão por esse juízo nesse grande dia. Veja, quando Jesus vier na sua segunda vinda, depois do reinado dele, depois dos 1000 anos, aqui na terra, como está descrito lá em Apocalipse, quando todo esse processo que a gente vê lá em escatologia terminar, haverá o grande julgamento. E o diabo, ele será também julgado junto com os anjos caídos. Os mortos que morreram sem Cristo ressuscitarão para serem julgados e para serem condenados eternamente. E o diabo também. Ele não vai ser ressuscitado, óbvio, mas ele também vai ser julgado e condenado junto com os anjos. E nós vimos isso aqui em 2 Pedro 2,4. E em Judas, no livro de Judas, que só tem um capítulo, e no verso 6 diz: E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Existem anjos que estão guardados em algemas, como ele fala aqui, eternas, estão guardados e reservados para o juízo do grande dia, tá? Então, entenda isso, que como diz lá Paulo em Romanos 16, e o Deus da paz, em breve, esmagará a Satanás debaixo dos pés, dos nossos pés, dos pés da igreja, dos filhos de Deus, dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, isso vai acontecer em Isaías 24:21, fala: Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes. Quem são as hostes celestes? Os anjos. E os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Irmãos, a palavra ela não mente. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a Bíblia ela se confirma, ela não se contradiz. Ela se confirma e aqui a gente está vendo já, da forma profética, como Isaías está declarando esse dia do juízo que haverá para o diabo e os anjos caídos. O julgamento do grande trono branco. Todos os que não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. No dia do julgamento do grande trono branco, todos os que não estão com o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Veja, o inferno não é o lago de fogo. O inferno não é o lago de fogo. O Hades não é o lago de fogo. O lago de fogo, ele está sendo reservado para esse momento, para a condenação eterna de todos os que não estão com o nome escrito no livro da vida, para o diabo e para os anjos. O que já é ruim vai ficar pior. O que já é tenebroso vai ficar ainda pior. Então, irmãos, não há tempo a perder. Existem muitas pessoas que nesse momento estão descendo o Hades e esperando o dia desse trono branco para serem ressuscitados, perceberem pelo julgamento que seus nomes não estão escritos no livro da vida e serem condenados ao lago de fogo eterno. E essa separação deles com Deus é o maior tormento. Porque o que muitos não entendem é que não haverá conexão alguma entre eles e Deus.
E o que mais atormenta uma alma que foi criada, um espírito que foi criado para se relacionar com Deus, é essa distância. Imagine um ambiente totalmente ausente da presença de Deus. Isso é, de fato, uma condenação eterna. E não haverá volta mais. Não haverá volta. Não haverá um jeitinho. Você pode ouvir pela história do rico e do Lázaro, que não houve como. Está separado, há um abismo. Não há como mais voltar. E o que nós precisamos fazer é, sim, proclamar o Evangelho. É dar às pessoas a oportunidade de saberem a verdade, de escolher qual caminho que elas querem andar. Jesus, ele mesmo declarou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas ainda assim a pessoa tem que escolher segui-lo. Como ele diz, quem quiser vir a mim, quem quiser. É uma escolha. Quem quiser vir após mim. Então assim, mas para isso você precisa saber a opção que você tem de segui-lo ou não. E se você não pregar, como eles crerão? Como Paulo diz, como virão se não há quem pregue? E como pregar? E como eles como eles vão crer? Como eles crerão se não há quem pregue, né? E cadê? Cadê essas pessoas? Cadê os que estão dispostos a entregar a sua voz, a sua vida para que outros sejam salvos? Então, nós precisamos entender isso. Eu como igreja, você como igreja, precisa se sentir na responsabilidade de que você pode tirar uma pessoa, nem que seja uma pessoa, dessa condenação eterna. Então, ore por isso, tá? Então, o nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer que o objetivo de entender as profecias é exatamente isso, é sobre testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus. Não é para pôr medo, não é para pôr pânico nas pessoas, pelo contrário, é para fazer com que elas entendam que existe, sim, uma vida pós-morte ou uma morte após essa morte física. E que ela tem o direito, e ela pode escolher, ela tem o direito de escolher. Então, ore por essas pessoas que lhe rodeiam, que ainda não estão no absoluto conhecimento dessa verdade. Ore para que você seja o porta-voz, ou se você não puder, que alguém vá até ela e que chegue a ela essa verdade. Mas o que importa é que se você está perto, peça que o Espírito Santo te dê sabedoria. Se aprofunde nisso aqui, leia, medite. Eu te dei aqui alguns textos bíblicos, existem outros. Hoje em dia você tem acesso a tanta informação na internet, no YouTube, né? Então não tem argumento, não tem desculpa dizer que eu não sabia como falar ou como fazer. Você sabe agora, né? Então faça, ame as pessoas dessa forma. E aí você vai realmente estar tirando uma pessoa do inferno, tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa pessoa que está aí do outro lado e que nessa série, Senhor, dos teus fundamentos, ela esteve acompanhando e o seu coração estava manso e humilde, acatando o ensinamento da sua palavra. Não é sobre nossas verdades, mas sobre a sua verdade. Não é sobre doutrina de homens ou de demônios, é sobre a sua doutrina, Pai. Nós queremos acatá-la e nos aprofundar nela, Senhor. Que o Senhor nos ajude a levarmos essa palavra dia após dia, todos aqueles, Senhor, que nos cercam, aqueles que estão próximos a nós. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, coloque em nossa boca a palavra certa, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, Pai. Todos aqueles, Senhor, que desejam o Senhor, que eles tenham acesso a essa verdade para serem salvos e tenham uma vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Você sabe que para os irmãos que são da Nova Aliança, deixei o estudo, né, escrito no nosso grupo, mas se você não tem acesso a esse estudo, eu vou procurar deixar aqui embaixo para que você acesse após assistir esse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!